Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Aqui é o Anderson Rezende, mais uma live de hoje. Hoje nós teremos a presença de um profissional, um advogado com muita bagagem, muita experiência no segmento de direito empresarial, e vai ser bacana demais porque vai realmente nos orientar muito, nos dar bastante conteúdo aí para quem está de fato enfrentando esse momento difícil, principalmente os microempresários, empresários de pequeno porte, todo mundo que hoje precisa de uma assessoria jurídica. Então nós vamos fazer, temos um convidado especial que é o Dr. Adler Martins. Vamos chamá-lo aqui. Vamos ver se ele já conectou. Só um minutinho, galera. Opa, vamos lá. Sejam bem-vindos. Quem está entrando agora. Show de bola. Ô, doutor Adler, como vai? Tudo bem? Nós não estamos te escutando. Tem que... talvez se colocar um fone, consegue te escutar agora. Opa, melhorou? Opa, agora tá show. Ah, agora show. Vamos lá. Tudo Seja bem? bem-vindo, doutor Adler. Muito Muito bom. obrigado. Obrigado pela sua presença hoje com a gente aqui em pleno feriado, né? Nós estamos Não, aí prazer. num dia de celebração e foi o momento que a gente conseguiu encaixar a agenda É, com você. Então, muito obrigado mesmo pelo seu momento aí com a gente. Isso aí é importante, um momento que o Brasil está precisando de ajuda e a que gente isso, é sabe um grande que prazer. pode contar com algumas... São os convidados especiais que a gente tem, de fato, um carinho, um respeito muito grande. E você, como uma autoridade na área de direito, principalmente a área empresarial, tem muitos microempresários, empresários pequeno, médio, porte, todo mundo precisando de muita ajuda nesse momento, né? Então, a gente está aqui para Verdade. falar de um conteúdo show de bola, um conteúdo que o doutor Adler vai estar trazendo para nós hoje, mas o tema principal, todo mundo já está acompanhando, é como superar essa crise, como a gente Uhum. consegue, de fato, ter armas para realmente enfrentar. O empresário hoje precisa realmente ter uma postura de enfrentamento a esse momento difícil, e hoje realmente o conteúdo jurídico, né, das questões mais básicas, fundamentais por trás da gestão de uma empresa, ela realmente faz toda a diferença para superar essa, a gente chama das 4 etapas, né, doutor Adler? Uhum. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas Claro. antes de entrar com o assunto, vamos falar um pouquinho, quero fazer uma apresentação. Doutor Adler, então, hoje, eu vou fazer uma leitura aqui, porque tem uma experiência muito vasta, Que e é isso. uma autoridade, uma das maiores autoridades, né, realmente, que nos apoia, já faz parte, é um parceiro de muita importância dentro do nosso grupo empresarial, porque realmente nos assessora, nos dá toda a base, todo o apoio para realmente operar, não só em nível Brasil, mas internacional. Ele vai poder se apresentar melhor também, né, doutor Adler? Por favor, fica à vontade, faça uma apresentação sua aí para a galera. Você, ninguém melhor do que você para se apresentar. Claro. Por favor, fica à vontade. Opa, claro. Eu me formei na UFMG e tenho atuado sempre na área de direito internacional e focando no tributário e no empresarial. E sempre tentando solucionar esses problemas, né, de empresas brasileiras que querem ir para o exterior ou receber investimento aqui, e também da estruturação fiscal e de gestão, digamos assim, de contratos e fluxo de caixa, que é uma das situações do Brasil hoje que mais traz dificuldade das empresas, né? É, gestão de recebíveis, gestão de contratos, como pagar, pagar bem, etc. Então, eu estruturei minha carreira sempre nessa área empresarial e puxando para o internacional. Por isso mais que eu falei. Nisso aí já auxiliei investimentos estrangeiros, já peguei várias ondas, investimentos americanos, chineses, europeus, chineses de novo, depois voltou africano, investimento do Brasil na África, fintechs na Suíça, Bitcoin, aí voltou aqui para o Brasil, microempresas, área de agricultura, ou seja,
acompanhei várias ondas, né? Várias crises também, que a gente já viveu aí, 2008, 2014, 2000, né? Enfim. E graças a Deus, sempre conseguindo dar orientação para as empresas para elas superarem esses momentos, né? Sem E o dúvida, que sem nós vamos dúvida. falar hoje são as possibilidades. Eu queria primeiro falar um pouquinho do cenário, como é que eu estou vendo o que está acontecendo. Eu acho que tendo um cenário bem claro ajuda demais a compreender. E Sim, depois passar para as medidas que a gente pode tomar. Vamos lá? sim, sim, vamos lá, vamos lá. Pô, Claro. excelente, obrigado novamente, tá? Então vamos É começar. isso. É isso. Fala para nós, então, o seu contexto, o que, que você percebe de realmente diagnóstico, esse momento que todo mundo está vivendo, é um momento dramático, mas que tem sim um caminho a ser seguido com disciplina, né? Então fala um pouquinho da sua opinião, doutor. O que a gente vê hoje é o seguinte: a crise não é verdadeiramente uma crise em número de mortos. A situação acontece, tem mortos, tem doentes, mas não se compara à crise do passado, a guerras. Então, a crise aconteceu mais por uma influência externa, né, do governo que travou a economia. Ou seja, tem muito mais gente em dificuldades hoje porque a economia está fechada do que efetivamente por uma crise de saúde pública. E ao mesmo tempo em que o governo travou a economia, o que a gente viu no mundo inteiro e também no Brasil? Ele injetou liquidez, ou seja, dinheiro na economia, né? Muito dinheiro. Eu acho que eu estou observando os números mais do que qualquer outra crise. Porque os governos agora meio que já estão adestrados com a crise. Então, no dia 1, eles já começaram a colocar dinheiro. E foi o que o Brasil fez também. Ou seja, nós temos ao mesmo tempo uma demanda reprimida, porque o governo mandou reprimir, ou seja, a pessoa não pode ir no hotel, não pode ir no restaurante, etc e tal. E ao mesmo tempo, o governo encheu o mercado, aí no caso via bancos, né, de liquidez. Então tá cheio de dinheiro aí para ser obtido e as empresas com pouca demanda. Então a gente tem esse cenário altamente desequilibrado. Agora, se você tem uma boa visão, uma visão clara do cenário, porque qual que é o objetivo de qualquer empresa nesse momento? E outras pessoas já falaram isso, né? É não quebrar, não entre em falência, não quebre, né? Para a É, empresa não quebrar, basta ela ter caixa. A empresa pode ficar 6 meses parada? Pode, se tiver fluxo, se tiver caixa guardado, né? Dinheiro guardado, ela não vai quebrar. Então, qual que é o que eu vou falar hoje é sempre num sentido só. Como a empresa, seja pequena, seja média, seja grande, mas especialmente aqui as pequenas e médias, pode ter acesso à liquidez por 1, 2, 3 meses para não quebrar. É só isso. Se ela tiver acesso à liquidez, ela não quebra. Não é isso? isso, Então, o perfeito. que o empresário pode fazer hoje? Tem várias medidas que podem fazer que, inclusive, não são tão complexas, mas o problema é que elas são um pouco escondidas. Elas vão sair numa lei ali, outra lei aqui, o banco faz uma coisinha, a empresa não percebe todas de uma vez. Mas eu acho que se a gente explicar aqui as opções, como acessá-las, as pessoas vão entender e vão conseguir fazer, né? Bom, a primeira coisa não é nenhuma inovação legislativa, é uma questão básica, que seria utilizar atividades de factoring, né? Ou seja, de antecipação de recebíveis. Várias empresas têm o que hoje? A maioria das empresas usa boleto, né? Mas não só boleto, outras têm cartão de crédito, etc e tal. Sim, No cartão de crédito, a maioria das pessoas antecipa, porque é mais fácil. Mas mesmo no boleto, você tem a opção de vender para uma empresa de factoring. E é sim, um mercado super bem estruturado, já maduro, né? Tem várias empresas que operam nisso. A maioria das empresas desse setor de factoring estão funcionando, porque são empresas de serviço, podem estar em casa, mas estão funcionando. E, na verdade, estão montadas em dinheiro, porque a atividade econômica diminuiu no dia a dia, mas elas trabalham com o futuro, né? Então, se hum, você tem recebíveis, primeira coisa, vai a um factory, pode ser no seu banco também, que também oferece esse serviço, e tente antecipar. Se você antecipar 20% de receita, 15%, você vive mais uma semana, 2 semanas, né? E já te ajuda aí a sair da crise. Um sim, segundo passo, é, um segundo passo que eu tenho notado é o seguinte: apesar da movimentação online estar aumentando, ela ainda está muito abaixo do potencial dela. Eu até acompanho aqui, eu recebo todo tipo por e-mail, por WhatsApp, né? Todo tipo de oferta, demanda. As empresas que já vendiam por caixa correio, né, por envio de malote via correio, estão até espertinhas. Mas o meu WhatsApp está muito pouco acessado. Então, o que eu vejo? Que várias empresas que têm lá aquela lista de WhatsApp delas não estão usando para fazer o marketing devido. E até empresas pequenas mesmo, né? Pizzarias, pequenos restaurantes, etc. e tal. Tem uma base enorme de clientes lá, ou no celular do vendedor, ou numa base centralizada, que não estão sendo utilizados.
embora não tenha saído nenhuma pesquisa sobre isso, eu estou vendo que não, porque eu vejo aqui comigo, com a minha família, que aquele excesso de ofertas que a gente esperaria não aconteceu, né? Não tá lá Uhum. o borracheiro, todo mundo vendendo, vem aqui me chamando para ir, não. Eles meio que estão descansando, né? Não devem também. Tem que usar É, esses canais. sim. Inclusive aproveitar, porque isso ainda, digamos assim, ainda é legal. Depois, daqui a alguns meses, vai entrar a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai restringir muito essas atividades de marketing direto, sabe, eletrônico. Mas ainda não está em vigor. Então, as empresas ainda podem fazer isso praticamente sem risco. Peraí, essa terceira, esse ponto aí eu quero que se repete. Lei, é uma lei Claro, que vai entrar em vigor? Qual que é essa lei? Essa eu não tem a, sabia. tem a, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, que está, bom, ia entrar em Ah, vigor tá. agora Sim. no segundo semestre, né, no Brasil. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela de certa forma impede o envio de e-mails massificados ou mensagens massificadas, né? Porque ela restringe um pouco o uso de dados. Então, se você esperar para o segundo semestre para fazer uma campanha massificada de e-mail, de WhatsApp, pode ser que ela já caia aí em alguma limitação do Procon, etc. Nesse momento, a limitação ainda é menor. Você ainda tem uma certa flexibilidade. Essa lei talvez vai ser jogada para o ano que vem, porque o próprio governo está vendo que não é um bom momento. Mas, em teoria, ela entra em vigor no segundo semestre. Tá. Ok, vamos Vamos lá? observar isso aí, né? É um ponto, realmente, um gargalo, uma restrição que pode vir a impactar, assim, no comércio, no e-commerce como um todo, né? No Sendo e-commerce como um que todo, joga exatamente. contra, porque o momento é de O momento é viabilizar de e criar expansão, uma liberdade maior para poder realmente fazer com que todo mundo consiga sobreviver, né? Um momento difícil precisa exatamente, abrir as portas, não fechar as portas. Ok. exatamente. Bom, agora eu gostaria de falar o seguinte, antes de entrar propriamente nos detalhes tributários, mas todos os bancos, praticamente, abriram linhas de crédito especiais para o pequeno e médio empresário. Inicialmente, os bancos públicos. Então, você tem todos os bancos regionais, né? Banco do Nordeste, Banco Centro-Oeste, Banco do Amazonas. Os bancos estaduais, a maioria. Então, você tem, por exemplo, várias fundações federais, FINEP, Fundações de Pesquisa do Estado de São Paulo, o governo do Espírito Santo, o próprio BDMG aqui em Minas, né? Também lançaram essas linhas de crédito. Bom, toda linha de crédito tem suas limitações, mas o intuito geral é o quê? É liberar o dinheiro mesmo. É claro que eles não vão liberar para todas as pessoas indiscriminadamente. Mas toda a vontade, né, política digamos assim, as condições foram flexibilizadas para liberar dinheiro. Então, só recapitulando aqui, eu queria focar um pouco nesse ponto. Muita gente Sim, não sabe, mas o Banco do Nordeste pega, inclusive, o norte de Minas e todo o Nordeste. Então, é um terço do Brasil, praticamente, né? Tudo sim. cidades aqui em Minas Gerais. E está com condições excelentes. O Espírito Santo também e o próprio BNDES, como eu estava falando, que é uma linha federal, né, no Brasil inteiro, tem Uhum. linhas específicas para não deixar as pequenas e médias quebrarem. O que eu tenho nota é o seguinte: essas linhas você pode aplicar, né, ou solicitar pelo site, ou pode visitar as agências. Muitas agências fechadas, mas a Caixa, inclusive, acabou de reabrir mais de 300 agências justamente para viabilizar esse tipo de negócio. E o que eu noto? Que muitas vezes o empresário está desesperado, mas ele não esgotou essas linhas ainda, entendeu? Uhum. E são Uhum. linhas que estão abertas, né? E tem toda a vontade política para serem exploradas e serem concedidas. Sim, sim. E é difícil listar todas, mas, por exemplo, tem uma linha, inclusive o BNDES abriu uma linha específica para empresas de tecnologia. Até tecnologia de pagamento, ou seja, startups, né? Que são empresas também que, em geral, são pequenas, tem dois, três engenheiros ali, mas é um dos exemplos das linhas específicas, né? Que foram Sim. abertas para isso. Mas hoje você acredita que esses bancos estão aptos a agir com velocidade para atender a crise? Porque realmente um banco hoje, eu falo porque dentro do nosso grupo mesmo a gente deu entrada a uma solicitação de crédito é, que todo ano a gente pega, principalmente para custeio do Uhum. agro, a gente pega esse volume esse montante para poder fazer o custeio e fazer o apoio à lavoura, vamos dizer assim. Uhum. E a gente já está sentindo que a velocidade não é mais a mesma. Deveriam É estar mesmo. mais rápidos, É. porque por causa da crise, e na verdade estão até mais lentos do que o normal. O ano passado, por exemplo, conseguimos isso com uma velocidade muito maior. Então,
é um pouco preocupante, porque pode ser que por causa do colapso de, não sei se foi o excesso de entrada de Uhum. gente que normalmente não pede crédito, entrou de uma vez e sobrecarregou o sistema. E quem normalmente pega todo ano, que é o nosso caso, todo ano a gente faz esse, Claro. tomamos esse crédito para poder operar, a gente realmente está percebendo uma lentidão na resposta dos bancos aí. E aí, você tem. Porque isso realmente está acontecendo por uma questão operacional, né? Muita gente está em casa, tem dificuldade de comunicação interna. Mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho notado? Tem várias fintechs na empresas de crédito financeiro que fazem um trabalho semelhante ao do factoring ou que tem empréstimos, às vezes até pessoais, eletrônicos, com aprovação eletrônica. E os próprios bancos, por exemplo, isso eu vi bem no Banco do Brasil, eles estão oferecendo no próprio site uma renegociação a jato lá, de empréstimos pessoais e empresariais. Ou seja, você tem linhas de crédito ali, às vezes eles renovam, emprestam mais 20% novo, né? Você deve 20 mil, eles te refinanciam e ainda emprestam 25, alguma coisa assim. Por que Uhum. que eu quis falar aqui das linhas pessoais? Que o que eu tenho notado é o seguinte: além das linhas empresariais, as linhas pessoais foram bem flexibilizadas. E aí você vem de limite de cartão de crédito, bancos aí às vezes dobram seu limite ou triplicam um cheque especial, e refinanciamentos mesmo. Num estado de emergência como esse, eu acho que vale a pena para o empresário analisar isso. Porque no fundo, se ele pega um empréstimo pessoal com o juro está facilitado, digamos 8%, ou 12 meses que 12% ao ano, até mais que isso, se a empresa dele não quebrar, vale a pena. E esse tipo de empréstimo está sendo feito eletronicamente. Então, acho que aí é um caminho, entendeu? Que pode Sim, ser utilizado. Eu sei que legal. às vezes, porque às vezes 20 mil reais sustenta sua empresa mais um mês. E é o que você precisa, não é isso? Para não Eu acho quebrar. A que gente falou no no início, o caso negócio é não quebrar. no caso do microempresário, realmente hoje as principais despesas, né? A gente sabe que o que tem um peso fundamental é a folha de pagamento, o aluguel Claro. também tem o seu peso, né? É claro, vem luz, água, telefone, internet, mas a despesa, assim, na visão de um microempresário, a gente conhece porque Uhum, sabe que para quem está hoje de portas fechadas, o estoque está parado, então ele não está uhum. movimentando estoque, ele tem boletos, obrigações. Aí sim pode ser um perigo maior, porque às vezes já está num grau de endividamento É e verdade. ele já está, vamos dizer, com parcelas, mas aí existe, vamos dizer, o pacote de medidas que o governo Uhum. também, né, criou para justamente, vamos dizer, dar essa condição para o empreendedor poder superar essa etapa, né? É Bom, verdade. É mas verdade. depois eu tenho certeza que você vai entrar nessa pauta também um pouquinho. Mas é Claro. interessante quando você comentou sobre factoring. São pontos. Hoje o desconto de um boleto através de uma factoring tem condições favoráveis. A gente não sabe qual que é a taxa de juros média. Você tem esses números, doutor Isso Ávila? isso varia demais por mercado e por local, né, cidade, etc. Você vai ter Sim, descontos aí enormes, às vezes 30%, às vezes descontos pequenininhos de 5, 6,5, né? Varia muito. Mas o mais sim. importante não é isso. O importante é o seguinte, muitas empresas não esqueceram do factoring. Por quê? Hum, Porque tem ali o cartão e não usam mais, né? Mas agora é a hora de voltar. Porque ainda que seja um desconto terrível, é melhor do que quebrar, né? Você consegue um é. fluxo de caixa Mas emergencial. antigamente, eu já não converso sobre factoring há muitos anos. É. E antigamente o factoring não era. Hoje tem uma legislação que realmente criou. O trabalho de factoring se tornou mais sério, né? Hoje realmente Ah, é até verdade, os é próprios verdade. bancos então oferecem Os bancos soluções. têm fatorizadores, né? Com certeza. E é uma Ah, coisa que ficou meio esquecida, mas que nesses momentos ajuda pra caramba. com certeza, não tenho Outro dúvida. aspecto aí que você mencionou do aluguel é o seguinte: juridicamente falando, é claro que essas causas de força maior, né, uma pandemia mundial, são motivos de revisar qualquer contrato. Agora, na prática, hoje, como os tribunais estão trabalhando basicamente em regime de emergência, né, o de plantão. Se você Sim. for entrar com uma ação revisional de aluguel com base em força maior, infelizmente, a chance é que não vai dar em nada, não porque você não tem razão, mas porque não vai dar tempo. Dificilmente você vai conseguir uma liminar, né? Ah, Porque todos os casos do Brasil estão num gargalo judicial hoje, réu preso, outras medidas de saúde, né, etc. outras Agora, o emergências. que eu tenho notado?
que eu tenho notado? Inclusive, eu tenho clientes que são corretores de imóveis e tal. Eu tenho notado que os próprios donos dos imóveis, como eles proprietários, como eles sabem que a situação está ruim, qualquer pedido de renegociação está sendo bem atendido, bem recebido e até atendido. Eu Sim. tenho visto, por exemplo, pedidos de desconto de não pagar aluguel um mês. Ou então, desconto de 20% até o fim do ano. Estão sendo bem aceitos. E mais ou menos que o mercado está adotando essa média. Ou seja, o proprietário fala, para eu evitar não receber nada, ter que entrar com uma ação e acabar tudo, eu dou um desconto de 20%, 30%. Isso tem acontecido de fato. Mesmo Sim. com locadoras empresariais, né, que fazem aquela locação para lojas, para restaurantes. Porque todo mundo sabe da situação. Ninguém quer ficar dependendo de uma justiça sobrecarregada. Então, agora, voltando ali ao início, só que isso não vai acontecer do nada, a pessoa tem que ir lá pedir, né? É. Então, essa questão de acionar, cutucar, é muito importante nesse momento. A A pessoa iniciativa até tem o direito, né? realmente. Mas ela tem que ter iniciativa. É. Exatamente. Existe hoje alguma. Qual é a medida que o governo realmente validou como uma proteção para esse período aí? Teve alguma medida mais específica tratando sobre o aluguel? Teve. Sobre aluguel, não, mas tem um empréstimo especial para cobrir folha de pagamento para empresas até de Folha de porte até pagamento. médio, que foi liberado pelo. Na verdade, é uma série de recursos aí que vem do Tesouro, BNDES, etc. Mas vários bancos estão oferecendo, a Caixa, por exemplo, que é o seguinte: a empresa vai lá, ela fala, eu me comprometo a não demitir ninguém, o governo cobre até 2 salários mínimos, né? Ou seja, cobre a folha até 2 salários. Então, um certo número de pessoas, etc. Mas é mais do que suficiente. Se você tem uma folha de 5 até 8, 10 pessoas, normalmente vai cobrir. Não cobre o aluguel, né? Mas como cobre a base da folha, especialmente para empresas de serviços, né? E aí, empresas que fazem jardinagem, restaurantes, etc., você consegue uma sobrevida muito boa com essa linha. Essa linha Uhum. está nos bancos disponível, não é automático, você tem que ir lá, aplicar, mostrar toda a documentação, Sim. mas essa aí tem ajudado bastante. Essa é específica para isso, tá? Não é- Existem linhas gerais. A empresa vai lá, os bancos emprestam, mas essa é específica para cobrir a folha. Para cobrir a folha Só a específica. folha, ou seja, Dá é condição como se de o banco não depositasse demitir. direto, é como se o banco depositasse direto para o seu funcionário, entendeu? É bem específico. Isso, sim, sim. Legal. Mas dá um alívio, não um refresco. Com certeza, se a missão, né, desse empresário é realmente segurar seu time, né, que é um capital Claro, intelectual, né, um capital importante ali, é uma equipe que está formada, treinada, é claro que ele tem que aproveitar essa vantagem para poder realmente segurar o time e fazer, obviamente, o trabalho em paralelo, claro, se organizando para poder ter as alternativas e alavancar o faturamento o mais rápido possível, porque logo a crise vai passar e o mercado vai voltar e pode voltar mais forte, né? Pode voltar com exatamente. por causa da demanda Isso. retraída, é uma Uhum, expectativa também de que quando voltar vai ter uma alavancagem de vendas mais é. forte já no primeiro, segundo mês pós Isso que você falou liberação das portas, né? A é, abertura das portas das lojas. isso que você falou é muito interessante, porque o que a gente nota? Que nesse momento de crise, a crise gera um tipo de concentração de renda, no seguinte sentido. Quem tem uma renda estável, funcionários públicos ou empresários, pessoas que vivem de renda, continua recebendo a renda. E quem, né, e muita gente perdeu o emprego, etc., ela perde a renda. Então, a concentração de dinheiro no país aumenta. Agora, ao mesmo tempo, essas pessoas com dinheiro não têm onde gastar, porque o comércio está fechado. Então, está muito claro que a demanda está aqui toda reprimida em quem tem muito. Uma das coisas que eu tenho estimulado os empresários a fazerem é buscar esse mercado, que antigamente era mercado, digamos, do luxo, mas hoje a gente poderia traduzir mercado de quem não perdeu a renda, né? É, é. Isso pode ser feito de várias formas. Pacotes, empresas que trabalham com entretenimento, tentar oferecer um entretenimento mais personalizado para esse tipo de público. Eu até dei um exemplo outro dia, é o seguinte, tem muita gente que gosta de ler revistinha antiga. Se você entregar Uhum. revistinha antiga para essa pessoa, uma coisa que não tem lá no Netflix, etc., ela vai pagar, então, porque ela tem dinheiro disponível e não tem o que fazer. Então, É. essa busca por um mercado um pouco mais alto pode ajudar muito. É mercados gourmetizados, né, o pessoal fala. Agora, mudando um pouco o foco para a área internacional, o que eu tenho notado? Se no Brasil tem muito dinheiro, no exterior tem muito mais. Muito, muito dinheiro mesmo.
Agora, é difícil para uma empresa de porte médio ou pequeno buscar um fundo no exterior imediatamente, bater lá na porta de um fundo, né? Já tem que ter um Aham, projeto, etc. Mas tem uma fonte de financiamento interessante que eu tenho notado, que é o seguinte: o Brasil tem muitos expatriados no exterior, o sim. brasileiro que vai morar fora. E nos últimos anos, o perfil do expatriado mudou muito. O expatriado não é mais o adolescente que vai para os Estados Unidos para trabalhar no McDonald's. A maioria dos expatriados com que eu trabalho, eu já trabalhei com mais de 200, são ou engenheiros, ou médicos, ou profissionais de TI, né, de computação, que vão ter excelentes empregos internacionais no exterior, na Europa e tal. Sim. E o que eu tenho notado? Como essa população tem uma dificuldade muito grande de investir no Brasil por causa das burocracias bancárias. Então, se você procurar bem grupos de LinkedIn, WhatsApp, Facebook, você acha grupos inteiros de brasileiros lá querendo investir no Brasil e sem ter. É possível legalmente, mas é um pouco complicado. E a maioria das pessoas opta por quê? Por fazer empréstimos para parentes aqui ou investir em pequenos negócios. Então, se você tem algum meio de acesso a essas comunidades, que são enormes, tá? Vai em Portugal tem 10 mil, vai lá em Miami tem 30 mil, não sei. Aquilo, e o dólar está muito valorizado, né? Sim. Então, com 20 mil dólares lá, O euro, se eu não me engano, hoje está batendo em 5,70. não, exatamente. Nós estamos monitorando aí de perto o euro. Então, Isso mesmo. Essas realmente é uma comunidades são uma fonte oportunidade, né? enorme. Porque Sim. de fato tem os expatriados, residentes no exterior, ganham seus salários, estão lá trabalhando, são executivos, são profissionais de ponta Uhum. que de fato têm uma renda muito boa e que, obviamente, trabalham temporariamente, às vezes ficam 1, 2, 3, 5 anos trabalhando no exterior e precisam retornar com esse capital e, obviamente, pode ter aí oportunidade realmente de entrar como investimentos, né? E Como tem investimento, exatamente. Né? e isso, queria até que você esclarecesse para a audiência, para este empresário que está nos acompanhando aqui, faz parte da nossa audiência também, esses residentes no exterior, teria algum caminho para que facilitasse menos impostos, menos, desde que ele faça de forma correta? Existe um passo a passo para que a gente consiga, de Ah, fato, essa é uma trazer esse excelente capital pergunta. para o É, Brasil sem ter que pagar tanta tributação? essa é uma Poderia excelente falar. pergunta. Se você manda o dinheiro como empréstimo ou investimento do exterior para o Brasil, ele vai pagar ou zero de imposto ou no máximo um IOF de 0,38%. Ou seja, muito pouquinho. Se você mandar da forma certa. Como é que é a forma certa? Que faça um câmbio formal do exterior para o banco da pessoa aqui, ou por meio de uma casa de câmbio. A maioria das pessoas tenta mandar por sites de internet, o que não é ilegal, mas esses sites da internet, em geral, eles não classificam bem o câmbio como empréstimo ou investimento. Se você for no seu banco, ou especialmente utilizar casas de câmbio, eu reforço muito isso. As casas de câmbio, hoje em dia, você abre o cadastro online, em dois dias está aprovado, e eles vão saber classificar bem isso aí. Então você pega um empréstimo lá de, por exemplo, 10 mil dólares, 50 mil reais, mais que isso até, e traz para o Brasil, o custo total da operação talvez fique em 2%, já incluindo os impostos, talvez um pouquinho mais, 2,5%, depende da sua negociação. Mas, Uhum. assim, praticamente não tem imposto. Você vai ter a taxa cambial, né, da corretora ou do banco e talvez um Sim. pouquinho de IOF. Mas, assim, não tem imposto de renda, por exemplo. Né? Não tem 20%, 30%. Então, é um fundo que pode chegar ao Brasil rapidamente. Uma semana você tem um dinheiro aqui, basta ter um contrato de empréstimo. E, assim, para mim, hoje é uma das melhores maneiras. A pessoa que vai te emprestar, em geral, vai cobrar um juro baixo, poupança, porque nem o juro da poupança aqui ela recebe lá, né? É, Fora tem muito dinheiro no mercado, quer dizer que não tem juros. Se eu deixo o sim, dinheiro no banco, ganha 0,5, 0,3% ao ano. O dinheiro não rende. sim, E sim. essas pessoas querem trazer para o Brasil. Para ganhar 5% Na ao ano, está verdade, esse é um excelente. problema do europeu, não só na Europa, no Exatamente. Japão. A gente tem o chamado juro negativo. Ou seja, se Isso. você tem 100 mil euros depositado na conta, você tem todo o impacto da inflação, mas todos os cálculos que você já tem que pagar de taxas para os bancos na Uhum. Europa, você às vezes paga 3% negativo, 4, 5% negativo. Você Você tem perde. 95 Exatamente. mil euros no final do ano. Ou seja, Exatamente. é onde os europeus precisam realmente tirar o dinheiro do banco e Uhum. empreender o dinheiro, colocar em alguma coisa que vai gerar alguma rentabilidade, pelo menos para ele tentar eliminar, ficar no zero.
Se ele ficar no Exatamente. zero, ele já está comemorando, porque ele deixou de Comemorando. perder 3 mil euros, 5 mil euros ali sobre o investimento de 100 mil euros que ele fez. Então, Isso é aí um que você fenômeno que falou, poucos é, brasileiros conhecem, né? Se todo mundo isso agora, soubesse disso, estaríamos isso, fazendo migração de capital de forma formal, correta e claro. ajudando o empreendedor brasileiro, porque é óbvio que isso precisa ser regulado e estruturado de Uhum, forma muito profissional para que tenha empresas qualificadas com inteligência financeira para poder realmente assessorar esses investidores no exterior e, ao mesmo tempo, controlar a gestão desse capital para que seja bem colocado em empréstimos de forma saudável. Né? E aí precisa mapear exatamente. quais são as empresas brasileiras, os empresários brasileiros, as oportunidades de rentabilidade que podem realmente trazer a condição de rentabilidade. Aí Isso. é um mar à parte, né? É uma Isso, outra isso que aula eu que a gente falei pode serve chamar. tanto para uma pessoa que vai pegar de um amigo em Miami ou Nova York US$ 10.000, quanto para uma empresa que pode buscar um investidor lá maior. Agora, a empresa vai usar num projeto mais estruturado. E o investidor o microempresário, o investidor de pequeno porte, provavelmente vai consultar lá grupos de amigos, associações, né, associações comerciais, que podem fazer essa intermediação. Eu só queria fazer um comentário. Essa situação que você falou, para o europeu é ruim, para o brasileiro é insuportável. O brasileiro não ganha 10% de juros, ele morre. Ele vê o dinheiro lá na conta sem render, né? Então, eu falo que eu já atendi mais de 100 mesmo, praticamente 200 pessoas nessa situação, e elas querem trazer o dinheiro de toda forma, elas não suportam. É. Não, sim, eu tenho muitos amigos aí nessa condição também, e eles realmente procuram apoio o tempo inteiro. E realmente é onde tem os caminhos, né, adequados para fazer isso. É É, verdade. bom, doutorado, vamos explorar um pouquinho mais sobre esse tema, porque eu acho que o programa, né, Corretor Uhum. Capital, ele tem o objetivo justamente de mostrar para toda a audiência que está nos acompanhando as várias possibilidades de você acessar Uhum. capital, dinheiro em condições muito favoráveis, desde que você saiba fazer isso da forma correta, né? Ótimo. Então é onde a gente está o tempo inteiro fazendo publicações, ensinando, mostrando de fato como é possível. E quem tiver isso como rotina e souber aplicar no Brasil no momento certo, né, onde eu já falo bastante sobre os ciclos da economia, ciclo de crise, ciclo de ascensão, ciclo de recessão, onde você tem que observar esses ciclos, entender o comportamento de altos e baixos e, claro, principalmente investir no momento de baixa, que é o momento de crise é onde você faz as oportunidades acontecerem. Né? Então, quando a Claro. pessoa tem esse mínimo de conhecimento, porque isso é muito fundamental e básico mesmo, é só Uhum. descobrir que existe e que é possível fazer desde que tenha as pessoas certas para orientar, para poder realmente Com certeza. assessorar e conectar as pontas, né? Tanto um investidor, que obviamente as pessoas, então mapear, conhecer quem são essas pessoas, obviamente qualificar isso cria, é possível, porque a gente obviamente já faz isso, é uma comunidade, já tem as pessoas que a gente conhece, já são homologadas pela nossa estrutura, e isso meio que já assessoramos esses investidores que estão de alguma forma pulverizados. E ao mesmo tempo, aqui no Brasil, o desafio é identificar quais são os potenciais investimentos. É onde eu chamo o corretor, com o papel Uhum. de trazer oportunidades de ativos e oportunidade de operações não só em ativos, eu falo mercado Uhum. imobiliário, mas operações de compra de empresas, seja empresa de menor porte, uma startup, inclusive, como você mesmo comentou, Uhum. existe. A gente tem que observar e criar a diversificação de portfólio justamente para trazer mais segurança até para esses investidores. Eles querem hoje sair de renda fixa, migrar capital, que hoje renda fixa no Brasil, taxa Selic, nós estamos falando de uma taxa muito baixa, de 3,75% ao ano, ou seja, toda operação de atrelada à renda taxa Selic, ela não está rendendo dinheiro nenhum. E os investidores aqui no Brasil também estão muito preocupados porque precisam migrar seu capital em operações que vão trazer alguma rentabilidade Uhum. que seja acima de 10%, 15%, 20%, tem muitas operações, muitas oportunidades, principalmente quando a gente fala de agronegócio, é onde as commodities do agro estão aí
explodindo de dar rentabilidade. Então, hoje, milho, soja, algodão, o café, tem muitas operações que realmente podem gerar uma Uhum. rentabilidade e que você estruturando capital, colocando isso na mão dos corretores certos, né, na mão da estrutura certa, e aí você fecha aí o que a gente chama de compliance, com segurança, documentação bem estruturada, juridicamente, para trazer o máximo de proteção para todas as pontas, né, as duas pontas. É, Esse mercado é um perfeito. mercado novo, né, um novo mundo, Uhum. e que, de Sim. fato, o novo ciclo econômico que o Brasil está vivendo agora realmente é que está proporcionando essas condições. Ou Uhum. seja, hoje o investidor que tem dinheiro, ele precisa realmente ser assessorado para achar onde tem as melhores oportunidades para investir. Ou seja, temos muito dinheiro no Brasil, temos muito dinheiro, muito mais dinheiro no exterior, Muito mais fora. É. muito mais. E muitos bons projetos no Brasil. As Uhum. pontas simplesmente não estão se conectando. E isso resulta em crise. A Exatamente, falta da quebra. circulação, os dois lados saem perdendo, os dois lados estão com medo, os dois lados estão retraídos, logo o mercado fica estagnado. É, Esse é o novo desafio, fazer com que a economia circule esse dinheiro e a gente, obviamente, volte a operar com performance, porque mais capital gera mais emprego, gera mais tecnologia, mais inovação, e o Brasil, a economia brasileira pode crescer ainda absurdamente. Quando falamos ainda de exportações, nem precisamos uhum. comentar, né? O quanto é importante a gente acelerar as exportações, para a gente continuar, obviamente, abastecendo a Europa, a Ásia, todo o mercado, os mercados emergentes que realmente compram, principalmente indústria alimentícia e o agronegócio, né, É doutorado? verdade. O que você pode comentar Em um pouquinho a relação. respeito disso para nós? Eu queria entrar no agro, mas antes de entrar no agro, você falou uma coisa muito interessante, que é a questão das fusões e aquisições, né? Ou seja, da Isso, empresa capital investidor. Nesse isso. sentido, o governo ele fez uma mudança legislativa sutil, mas muito interessante. Ele zerou o IOF de empréstimo. Inclusive, quando uma empresa empresta para outra, ou uma pessoa para uma empresa, você tem a incidência do IOF. É um imposto chatíssimo, que ninguém gosta de pagar, porque É, o imposto, o empréstimo entre pessoas físicas não tem IOF. A pessoa empresta, você empresta para sua mãe. Agora, se uma empresa te empresta, duas empresas entre si, tem um IOF, tem que ficar calculando aquele negócio na contabilidade, é horrível. Mas agora isso foi zerado. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo está estimulando as empresas que estão indo bem para já fazerem negócios de empréstimo e especialmente de empréstimo conversível para as empresas que estão precisando. O que é isso? Empréstimo conversível é assim. Você tem uma empresa, tem um capital social lá, digamos que você tem um restaurante, o capital social é de R$ 100.000 e você está indo mal agora, mas a empresa é ótima. Você fala assim, sim, olha, ô investidor, me empresta 100 mil para eu te pagar daqui 6 meses, e daqui 6 meses, se você quiser, ao invés de eu te pagar, você fica com metade da minha empresa, ou 20%, ou 10%, né? Você faz essa operação de empréstimo conversível. Essa mudança do IOF, embora ela não obrigue as empresas a fazerem isso, ela dá essa dica. Ela fala assim, olha, faz isso, você vai se recuperar. E é verdade. Ou seja, vários setores podem se utilizar disso, né? Ou seja, você vai atrair um capital, um investidor para sua empresa. Mas ao invés de fazer, porque quando o investidor vem, a primeira coisa que ele faz, me dá certidões negativas, certidão de que você não tem dívida trabalhista. É muito difícil, ainda mais no momento de crise, apresentar uma empresa limpa para ser vendida. sim. Mas se você tem garantias, que é o que muita gente tem hoje, tem carro, tem imóvel, né? Tem máquinas. Você pode dar um empréstimo em que a pessoa vai ter uma certa segurança e esse empréstimo depois pode ser convertido em participação da empresa. É a solução para muita gente. Tem muita gente, inclusive Com agora, certeza. esse aqui é o link que eu queria fazer, querendo empreender, não gosta do mercado financeiro, vê que tem um negócio bom, mas não quer virar sócio de uma vez também pela situação, Sim. faz o empréstimo conversível, salva a empresa e permite a você se transformar num empresário e entrar nesse mercado, né? Maravilha. É um documento jurídico que dá para estruturar com uma certa velocidade, é mais simples do que uma aquisição da empresa, né? Não é Uhum. super fácil, mas não é tão difícil quanto uma aquisição direta e pode ajudar demais. E não só o investidor pessoa física pode fazer isso, mas uma outra empresa no seu segmento, num segmento parecido, também pode aproveitar para fazer isso. Pois é.
Realmente Não é interessante? é super interessante essa dica que você deu aí. Realmente, até eu não, nem eu sabia. Então, tomei nota aqui, porque realmente É porque saiu tanta lei, deve ter saído tem umas 30 tanta leis novidade recentemente. aí. É. Ainda bem que nós temos o Adler como nosso assessor para realmente manter atualizado, né, Adler? Mas realmente dica ó, fundamental. Eu acho que a galera vai curtir muito o que você trouxe aí para nós. Mas vamos lá, a Ai, gente que tem bom, que ainda bom. mais. Eu estou preocupado com o time aqui, com o horário. Claro, claro. Eu queria que a gente explorasse um pouco. O pessoal da audiência tem realmente pedido muita ajuda, tem gente do Brasil inteiro aí, microempresário, empresário de pequeno e médio porte, que realmente, em todos os setores, que está pedindo ajuda, orientações, dicas fundamentais. Claro, a gente tem, óbvio que a gente pode ficar o dia inteiro aqui falando sobre cada item que você trouxe aqui com Uhum. muito mais profundidade. Não temos tempo. O mais importante é informar a audiência nesse momento que existe e que é possível. Pronto. Claro, Exatamente. agora óbvio que precisa de mergulhar mais, investigar e ir atrás de informações. Vocês, obviamente, são essa estrutura do corpo jurídico tem um papel fundamental em poder apoiar esse microempresário hoje, né, na situação, nesse momento que eles estão vivendo. E também, claro, os escritórios de contabilidade, os escritórios que também têm, de alguma forma, algum conhecimento sobre legislação que pode orientar. Mas aí vem a diferença entre profissionais ultra qualificados, que eu falo, as mentes brilhantes, realmente fazem toda a diferença. É melhor realmente um especialista altamente qualificado que 100 profissionais que realmente não detêm tanto conhecimento. É onde eu faço minha validação aqui para o Dr. Adler, que realmente é uma das grandes autoridades Obrigado. do Brasil, para realmente nos assessorar. Nós temos aí operações internacionais, a gente já opera no exterior e ele realmente sempre foi muito brilhante em nos assessorar, sempre trazendo aí muito conhecimento e profundidade para poder nos dar o apoio cirúrgico para cada tipo de estruturação, cada tipo de operação que a gente venha fazer. Então, parabéns, Ah, né? muito obrigado, Reforçando viu? aí, né? Mas vamos lá, eu quero aí. Existe um pacote, doutorado, um pacote de ações, e isso a gente já está fazendo, né, nos nossos negócios, mas que a gente precisa de fato mostrar isso de forma mais estruturada. Eu chamo de 4 etapas. A primeira Uhum. etapa, de fato, para este empreendedor, nos primeiros 30 dias, a gente sabe que a maioria dos microempresários não tem mais fôlego do que 30 dias de capital de giro. Uhum. Então, muitos que já estão 30 dias de portas fechadas, realmente não tem mais condição de seguir em frente, paralisam a empresa. Essa é uma atitude que muitos vão buscar alternativas, vão buscar inovar, reinventar, transformar o negócio e operar, ou seja, pelo digital, vender de portas fechadas, você tem que vender pela internet. E aí você tem Uhum. que criar essa estrutura do dia para a noite. É possível? É possível. A gente já falou isso bastante em outros vídeos. E também criar a estrutura de delivery, para realmente entregar Uhum. na porta da casa onde está todo mundo confinado, mas que existe o hábito de Sobre o continuar delivery, consumindo. um detalhe que eu gostaria de falar é que eu vejo que muitas empresas terceirizam o delivery, né? Ou, se não terceirizam, pelo menos usam outro tipo de serviço. Mas o delivery é também uma fonte de receita, né? Muitas vezes vale a pena você organizar de alguma forma seu sistema de delivery, porque Sem aquilo dúvida. traz uma receita marginal também. Com Mas a maioria certeza. das empresas nem pensa nisso, mas tudo faz diferença. Sem dúvida. Hoje o delivery subiu. Então, claro que você tem Claro, uma mão de obra que você pode reposicionar para assumir essa parte de exatamente. logística, né? E aí você tem a Uhum. intermodal todo para poder operar. Então, com certeza, é um mercado que vai crescer e não vai voltar. Ele vai ter, claro, um pico, mas ele vai se manter, porque o hábito de compra pela internet vai aumentar. Então, a É pessoa, uma verdade. vez vendo, porque não teve jeito, agora foi forçado a aprender a comprar pela internet. A Comprou, comprar pela internet. gostou, aquilo ali vira É, um novo hábito. Algo que demoraria 5 anos para poder entrar como hábito, agora foi antecipado, foi comprimido em 2 meses de confinamento, realmente é forçou todo verdade. mundo a aprender. É um novo mercado, né? Ô, E, ô, Anderson, eu e não queria te cortar, mas eu queria falar não, dois fica à tópicos vontade. ainda.
um jurídico e um de mercado. O Tá. tópico jurídico é o seguinte: eu tenho notado o seguinte, alguns empresários sabem, outros não sabem. Por Sim, quê? Porque muitos pararam de pagar contador, ou então tem aquele contador que só fala com ele uma vez por ano. Mas para a maioria das empresas, pelo menos metade da tributação foi postergada para o segundo semestre. Basicamente, todas as empresas do Simples, né? Ou seja, se você tinha Simples agora para pagar em abril, maio, ele não vence mais em abril, maio, vence no segundo semestre, por sim, volta ali de outubro. Tem algumas diferencinhas. sim, sim. O INSS patronal também foi jogado para o segundo semestre. O INSS patronal é um tributo pesado. E o Sim. PIS/COFINS também foi todo jogado para o segundo semestre. Aí varia um pouquinho, setembro, outubro, novembro. Mas, ou seja, mais ou menos metade da sua carga tributária, e se você for uma empresa do Simples, praticamente toda a sua carga tributária, foi jogada para frente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, claro que o imposto pesa muito, e muitas vezes a pessoa sofre por não estar pagando aquilo ali. Não, olha, não precisa pagar agora, ficou tudo para o segundo semestre, né? Que entra Sim. nessas medidas do governo de jogar para frente. O que eu tenho notado? Eu tenho notado o seguinte, que ao mesmo tempo que eu recebi 50 e-mails sobre isso, todos os escritórios de consultoria, grandes, pequenos, quando eu falo aqui com uma pessoa do meu bairro, a maioria não conhece a É. informação, porque é uma informação muito técnica. Até Sim. sai no jornal, mas muito rapidinho a pessoa não capta. Mas preste Não, atenção, se você nos eles nem estão procurar, você conseguindo vai saber acompanhar. disso. Exatamente, exatamente. Mas a maioria da tributação, para a grande maioria das empresas brasileiras, né, que são do simples ou que são de médio, pequeno, porte pequeno ou médio, estou falando maioria aqui, mas na verdade 90% das empresas têm essa natureza. A tributação foi postergada. O ICMS em alguns estados é um pouco mais difícil, mas a tributação federal mudou muito. Sim, sim, Um outro ponto que eu queria falar sobre isso também é o seguinte: a importação de coisas, de equipamentos médicos, especialmente utilizados aí para lutar contra o Covid-19, sim. praticamente teve os tributos zerados, imposto de importação, IPI. E o que a gente tem observado? Que muitas empresas de importação médica estão precisando de parceiros para fazer isso. Tem uma demanda enorme no Brasil, prefeituras, hospitais, tudo que você imaginar. E várias já me ligaram e falaram assim: olha, eu tenho o produto, eu tenho o comprador e eu não tenho capital de giro para fazer isso. Então, um nó no mercado interessante para ser trabalhado hoje, até se a pessoa já trabalha numa área similar, pelo menos distribuição, alguma coisa assim, até comércio, ela pode focar um pouco dos recursos. Então, isso é Hospital, um a ponto rede interessante. hospitalar, querendo o equipamento, querendo os produtos, os insumos que são importados, tem um Uhum, fornecedor com capacidade de atender, a isso. operação está travada, existe um contrato estruturado para dar a segurança, mas existe Uhum, uma demanda do capital de giro para fechar a operação. exatamente. É o trânsito de importação, vem às vezes, né, por navio, pode demorar 30 dias, e ali Não, vem o até agora, tá prazo vindo de tudo por desembaraço do avião. porto, É. tudo. Não, mas Então, como a Receita agora liberou, praticamente liberou o despacho aduaneiro dessas operações, elas estão sendo muito rápidas. Vem um equipamento da Ásia, da Europa, e é entra já no desembaraçado, está canal no verde. hospital em 3, 4 dias. Exatamente. Basicamente, eles acabaram o canal vermelho para isso. Já está entrando, sendo despachado e indo embora. Em 2, 3 dias, às vezes, chega aqui. 4, no máximo Exato. 5. Sim, Então, sim, é claro que não é para toda empresa, mas a empresa que já está na área do comércio ou distribuição, mesmo que não seja de produto de saúde, mas que atue, tem experiência nessa questão de comprar e vender produtos físicos, né? Que não seja uma empresa de serviços, esse sim. é um grande lance, um grande nó no mercado agora, para ser resolvido. Além disso, os investidores que estão nos acompanhando aqui nesse momento, assistindo esse vídeo, também precisam se atentar, são Com oportunidades certeza. São de, né, oportunidades. buscar aplicar seu recurso de forma segura. Isso tem Uhum. muita blindagem jurídica para poder dar proteção. É uma operação financeira de empréstimo Financeiro. De para empréstimo, que exatamente. dois elos da ponta Uhum. consigam fechar uma operação obviamente, fazer o comércio. Isso são valores expressivos também, né, doutorado? A gente vê operação Agora, um todo, investidor. todo Não, front. o governo federal acabou de liberar uma operação de mais de 1 bilhão, né? Então tem todo tipo de valor até o bilhão. Mas no nível pequeno e médio, 100 mil, 1 milhão de reais, também tem. Porque o que acontece? A demanda é praticamente universal. Todas as prefeituras, todos os hospitais do Brasil estão precisando. E as empresas com capacidade de importar são relativamente poucas.
ainda que tenha 30, talvez no Brasil, que fazem isso, mas são poucas em relação à demanda, né? Então tem muitas oportunidades nesse mercado aí, em Pois é, todo nível de valor. concordo. Com certeza. Precisamos aprofundar outras lives para a gente realmente Claro. falar com mais profundidade a respeito desses temas, né, doutor? Ó, nós temos 8 minutos. Vamos lá. Tem alguma. A agenda é sua. Fica à vontade. Ai, Você quer falar um não, deixa eu pouquinho só ver sobre o aqui. agro? Eu queria falar sobre o agro, duas pequenas coisas. A primeira coisa, nem especificamente sobre o agro, sobre a questão de exportação de pedras preciosas. Está conectada ali mineração, né? O governo fez uma pequena alteração legal também, aumentando o prazo em que as pedras preciosas podem ficar no exterior para ser vendidas. Então, as pessoas que têm acesso a esse mercado agora têm mais facilidade de levar para vender fora. Não é para todas as pessoas, mas para quem tem acesso a esse tipo de coisa, é interessante demais, facilita muito. Porque um dos problemas desse mercado justamente era você tem que exportar às vezes temporariamente e não consegue manter a mercadoria lá muito tempo. Então isso foi estendido. Isso é muito bacana. E especificamente em relação ao agro, acabou de sair uma mudança legislativa que vai mudar bastante as coisas. Essa mudança legislativa básica, simplificando, ela permite que você dê os imóveis rurais em hipoteca de empréstimos ao exterior. Não é bem hipoteca, na verdade, é alienação fiduciária, mas estou dizendo assim para simplificar, né? Ou seja, Tá. o banco estrangeiro pode dar um empréstimo aqui para uma empresa agrícola no Brasil e ter o imóvel em garantia. Até pouco tempo atrás não podia. Nossa, isso aí é Então, excelente. isso muda muita coisa. Por quê? Nossa. Porque o crédito, embora o crédito para o agro seja um pouco mais facilitado, mas agora uma empresa agrícola que trabalha aí com exportação de qualquer coisa, algodão, soja, etc e tal, ou mesmo empresas vinculadas à área agrícola, né, produção de etanol, outros produtos assim, óleos e tal, eles vão ter muito mais capacidade de se endividar, tanto no Brasil, porque aí os bancos fazem o que eles chamam de sindicato, né, empréstimo sindicalizado, em que um banco Sim, brasileiro e um banco estrangeiro se unem, quanto diretamente no exterior. Para o sim, agronegócio, isso vai mudar demais o cenário, porque você vai ver uma. As empresas vão ter que se preparar para essa nova leva de investimentos que vai vir por meio de fundos, por meio de investidores privados e com a facilitação dos bancos, né? Tudo isso sim, ocorre na economia real. Você vê que isso não vai ser via por meio de bolsa, não é um futuro de soja. É um investimento na sua empresa mesmo, que pode vir sim. do Brasil e do exterior, mas certamente com capital do Perfeito, exterior. Isso também perfeito. merece um bom estudo depois, porque a lei é recente, ainda está para ser regulamentada em alguns detalhes, mas de fato o mercado hoje é muito diferente do mês passado, do ano passado. Em relação ao agro, e vai exigir o que também? Que as empresas brasileiras fiquem mais eficientes para evitar aquisições hostis, né? Sem Aquisições dúvida. agressivas. Porque Mais você vê o gestão. cenário, mais gestão, você vê um cenário de juro negativo no exterior. Dinheiro saindo pelo ladrão. Olha, a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos e os outros países imprimiram recentemente são trilhões sem fim. Você tem que pegar a estimativa, porque é tanto dinheiro que você nem tem o valor. 2 Sim, trilhões, 3 trilhões, 5 trilhões, 7 trilhões, uma coisa de louco. Esse dinheiro tem que ir para algum lugar. No Brasil, o Brasil é um dos candidatos mundiais, né? Tem sim, terra, tem bons sem projetos, dúvida. etc. Então, a empresa Talvez que o mundo é pudesse mundo, estruturar, mundo nesse momento quando se fala com em certeza, agronegócio. com certeza. Então, a empresa que se estruturar, o que seria o ideal? Ó, o que seria ruim? Seria ruim se as empresas brasileiras do agro quebrassem e o investidor europeu e o americano fosse dono de tudo aqui. E o que seria o melhor que pode acontecer? Que as empresas brasileiras, inclusive cooperativas, né, de todo porte, pequeno, médio, grande, se estruturassem e usassem esse capital para alavancar e dominar o mundo mesmo na produção agrícola. Esse seria o bom cenário. Agora, se Sim. marcar bobeira, vão acabar É, vendendo tudo a preço de banana, né? como a gente tem que, obviamente, ser otimista, porque precisamos sim melhorar, qualificar a nossa gestão do agro. A gestão da Uhum. porteira para dentro, ela com certeza, entre as melhores do mundo. Os produtores brasileiros são realmente líderes em produtividade, usam muita tecnologia e têm muito conhecimento. O que precisamos, de fato, apoiar esses produtores é na gestão da porteira para fora, que Uhum. aí é onde faz a parte de comercialização, onde É você realmente verdade. melhora as margens para esses produtores terem mais rentabilidade, ganhar mais dinheiro para poder reinvestir o E dinheiro
expandir E produção esse agrícola, tipo de certo? financiamento, ele ajuda inclusive no quê? Como vai ter um dinheiro, né, que tem a terra como garantia, você consegue fazer aquele investimento logístico, que é muito caro, mas que às vezes você faz um pequeno porto fluvial para usar ali o Arco Norte, né, Rio Madeira, Rondônia, até o Amazonas e tal, ou outros acessos logísticos. É claro que não dá para construir pequenos acessos logísticos que Sim, melhoram a sua produtividade da porteira para fora, também é o momento. sim, sim. Ó, doutorado, o nosso tempo está acabando. Eu estou super feliz com a nossa live de hoje. Ah, que Foi bom. maravilhosa. Realmente muita coisa para a gente tratar, né? Eu acho que o tempo Muito aqui, feliz também. o Instagram só nos dá 1 hora para fazer live, então daqui a pouco vai derrubar a gente aqui. Mas eu fiquei muito feliz com a sua presença, seu tempo realmente precioso, realmente valeu muito a pena. Eu acho que a audiência está curtindo muito, a gente realmente tem que aproveitar o máximo desse conhecimento que realmente você trouxe para Poxa, nós hoje. Vamos programar uma obrigado, eu próxima mais agradeço. breve. Todo Agradeço a mundo todos que fica assistiram. ligado. Quem curtiu essa live aqui, faça seus comentários, gira essa setinha aí para o máximo de pessoas. A live vai ficar disponível 24 horas no meu Stories. Então, lá quem já me acompanha, não deixa de curtir, comentar, faça as perguntas, porque aí a gente pode programar aí uma próxima live mais rápido possível com o Dr. Adler e ele trazer novas informações, trazer aí as atualizações, tudo que está acontecendo para nós, né? O programa Corretor Capital está aqui para realmente a gente apoiar da melhor forma o máximo de pessoas nesse momento de crise. Então, fico muito feliz, meu agradecimento Anderson, muito especial obrigado, aí viu? também. Realmente Ok, valeu a obrigado pena a todos que demais. assistiram. Espero que tenha ajudado. Tá certo. Boa Então, noite um a todos. abração Muito para obrigado. todos vocês aí, Valeu, gente. tchau, Um tchau. abraço. Então, boa noite. Tchau, tchau.